Boa tarde, meu nome é Iris Silva, eu sou aluna do Moré André Rosa e vim aqui para gravar esse vídeo para passar meu depoimento sobre o mapa, né? O mapa que ele fez para mim, e eu descobri muitas coisas maravilhosas, muitas coisas que bateram, né? Muitas coisas que eu não entendia, não compreendia, e acabei tirando dúvida e consegui compreender. E realmente fantástico, fantástico. Mas o que mais me surpreende é com as coisas que vem acontecendo na minha vida, né? Em relação a minha família, minha vida passada, as coisas que eu ficava vai e volta e tudo mais. E eu estou muito feliz por ser aluna dele, porque eu estou estudando coisas que é muito sério, é muito profundo você estudar, você acaba lá, é fantástico, fantástico. Então, eu espero que vocês curtem, compartilhem, e vale a pena você entrar, né? Estudar, aprender mais, e, enfim, muito profundo. Vou ver se ficou bonito. Or-Rohimá, ela está dentro, exatamente dentro da luz. Or é luz, não é? Esse Or, que é chamado de luz, não é a luz que nós entendemos. Não é essa luz que a gente pode visualizar com os nossos olhos. É uma luz de doação. Então, Or-Rohimá é a luz da sabedoria. Então, essa luz Or-Rohimá, ela vai encher os quelins. O que são quelins? Preste bem atenção que tudo isso é muito importante você saber, para que você possa construir a Torá dentro de você, sem você ficar perdido em atos que são diferenciados da Torá. Perceba, olha, aqui nós temos um Kri. O que é que pode nos fazer perceber Hashem? A nossa mente, não é nossa alma. A gente não pode perceber Hashem fora de outro quesito. A gente só pode perceber Hashem com as nossas almas. Então, veja, aqui nós temos exatamente um Kri, que é, na verdade, todo ser humano. Todo ser humano. Isso que significa que se eu tenho esse Kri, então eu tenho dentro desse Kri uma árvore, seja ela com a configuração que for, ela vai estar dentro de um Kri. A gente tem uma árvore aqui que não está dentro das cores padrões, mas a gente pode observar que se o Kri está ligado à doação, ele está com todas essas sefirotes completas, senão não está. A palavra Kri, ela surge exatamente do sistema chamado Israel. Qual é o sistema Israel?
é que lá existem os Cohen, vamos botar aqui em hebraico, vamos botar em português, depois a gente escreve o Cohen. O Cohen é um grupo dentro de Israel, e esse grupo são chamados de sumos sacerdotes. Esses sumos sacerdotes, na verdade, o Cohen ele é um sumo sacerdote, não todos, mas na verdade não é isso que a Torá está falando. A gente tem os leviins, que são também os levitas, então é chamado de leviim quando em hebraico. E nós temos os israelitas, Israel. Perceba que esses graus aqui, eles vão formar o que nós chamamos de Cri. Por exemplo, o Cohen, ele começa com a letra Kaf. Então, se um Cohen ele começa com a letra Kaf, logo, vamos ver aqui, ó, Cohen, vou botar aqui em hebraico. Cohen. Então a gente tem aqui a palavra Cohen, e aí aqui significa que essa é a primeira o nome em hebraico, e que isso vai me gerar um acrônimo. Então veja, eu tenho a palavra Cohen, que corresponde à palavra Cohen aqui do outro lado. Eu tenho a palavra Levi. Então eu tenho também o Leviim, né, que são Israel. Israel, que vai ser formado de Yud, Shin, Resh, Aleph e Lamed. Israel. Eu vou pegar as primeiras letras, aqui ó, deixa eu aumentar porque vocês devem ter gente com celular, deve estar difícil para enxergar. Então eu tenho a primeira letra, que é a letra Kaf, e aí essa letra Kaf, ela vai ter vamos botar ela com uma cor diferente aqui só para destacar, a letra Lamed, e a letra Yud. Quando eu pego a nomenclatura dessas letras, então eu vou ter exatamente a palavra, vamos apagar aqui, ó. Vamos apagar aqui também. E vamos apagar aqui também, ó. Tá vendo? Eu tenho a palavra Cri. Estamos lendo aqui de cima para baixo, ó, Cri. O que é Cri? É todo ser humano. Tá vendo? Então, foi um pouco mal interpretada essa questão do Cri. Então, todo ser humano é um Cri. Por quê? Cohen, Leviim e Israel, que são, na verdade, metáforas para a árvore sefirótica. Porque, percebam, o nome Cohen, ele tem 20 aqui do Kaf, ele tem 20 do Kaf, ele tem o Re que é 5, mais o Nun final que é 50. Né? No caso aqui, o Nun ele não muda o seu número, porque, na verdade, o Nun final ele é 500, mas nessa questão ele continua com a sua numerologia, então ele vai ser exatamente 50. E aí eu tenho 75. O que é 75? O que é ser um Cohen? É você pular dessa árvore, não é? Você chegou aqui, ó, no segundo, aqui você tem 10 sefirotes, mais 10 sefirotes, 20, mais 10 sefirotes, 30, mais 10 sefirotes, 40, mais 10 sefirotes, 50, mais 10 sefirotes, 60, mais 10 sefirotes, 70. Então você está aqui já no 70. E aí você vai ter então agora que chegar ao nível de chegar a meio caminho aqui de Biná. Isso significa um monte de questões dentro da Torá. Na primeira questão, estou botando aqui bem grosso.
para vocês poderem ver. Vou botar vermelho, né? E olha só, isso significa que daqui para cá eu tenho mais 10. Mas aqui nessa situação eu vou ter que parar no meio do caminho e aí eu vou estar no nível 75. Tá vendo? Aqui no meio eu tenho 5 para cá e 5 para cá. Isso significa o seguinte: isso significa que chegar a nível de Cohen não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com uma questão como as pessoas entendem, não é? Eu estou chegando aqui no nível do meio do caminho, por isso que existe o Shabat. Eu cheguei em Shabat, eu descanso, tá vendo? Shabat, eu descanso, porque daqui para cá não tem o que eu possa fazer. Eu estou chegando na metade do caminho, então eu sou chamado de Cohen. Por isso, quando eu chego aqui em cima, na verdade, na metade aqui em cima, eu já sou considerado um Cohen, porque a roupa do Leviim, eram 4 roupas. E a roupa do Cohen Gadol eram 8, que é uma, 2, 3, vou agarrando aqui, 3, né? 3, 4, 5, 6, não conta com Daat, lógico, 7, 8. Tá vendo? Não tem nada a ver, assim, com um povo que é maior do que os outros povos. A Cabala não fala disso. Por isso que a Cabala ela não é tão bem aceita dentro de alguns níveis de entendimento da Cabala. Não é aceita a religião, porque todo ser humano tem esse potencial de chegar exatamente a esse nível, consertando essas sefirotes internas. Isso também não é nada fácil. Então veja, essa Or-Rimá, que é a luz de sabedoria, né, ela vai preencher esses vasos para compreender isso, que são desejos de recepção. E aí vamos ter que construir uma tela para recepção altruísta, como a gente vai ver. Perceberam como é que a metáfora da Cabala ela é muito diferente daquilo que é ensinado por aí. Porque as pessoas dividem o ser humano em grupos e subgrupos. Então veja, todo mundo hoje que está no planeta Terra, eles estão aqui numa missão. E a missão que eles têm, os desejos que eles têm, seja qual forem, eles estão ligados à sua missão. Vamos lá. Uma pessoa nasce com defeito genético. Ele pode nascer com várias questões, né? Vários problemas genéticos. Ele não escolheu isso, mas isso faz parte da sua missão. Ele vai passar por todo um processo. Tem algumas questões difíceis na humanidade. Por quê? A missão dele estava dentro daquele CRI. Estava dentro exatamente daquela vontade dele. Eu toda hora tenho que olhar aqui para ver se eu estou online ainda, não é? E desculpe. Então veja, a vontade dele está dentro daquele CRI. Os desejos que ele tem não são criados por ele, não são criados absolutamente. Ele é um CRI. Como eu dizia no momento, a gente vendo o filme Matrix, ou até mesmo o Avatar, né, que fez muito sucesso, está falando a grande verdade. Tudo que a gente vai fazer aqui nesse mundo é mandado aqui por Or-Rimá. Tudo que existe aqui embaixo é criado aqui em cima. O que é aqui embaixo é aqui em cima. Agora, não quer dizer que essa alma que está aqui embaixo, se ela não chegar a nível de altruísmo, desejo de doação, e não só de recepção, receber para si mesmo, ela vai chegar nesse nível aqui em cima. Então ela não constrói uma alma acima, ela fica só a nível de nefesh, o que vai fazer com que esse corpo, essa pessoa, ela não crie lá nos mundos espirituais uma alma. E o que vai acontecer? Vai acontecer que ela está sentenciada, essa alma vai voltar para esse mundo para que ela possa consertar. Enquanto ela não consertar, a alma vai ficar trocando de roupa, que são os corpos.
E tudo isso vai gerar muito sofrimento na pessoa. Como nós estamos já na partida final para isso acontecer, e a gente sempre explica isso aqui de uma forma muito profunda, existe lá no nosso canal vários shiurins, nós não fazemos pregações, nós não fazemos, como é que se diz, ilusões mentais, nós não criamos nenhum tipo de argumentação da nossa própria parte, nós seguimos inteiramente o que está escrito na Torá, mostrando para a pessoa como construir. Agora perceba, nós somos, na verdade, e estamos, na verdade, para ser mais exato, num mundo de ilusão. Veja, nosso cérebro ele está nesse mundo. Tudo que nós vamos julgar aqui é exatamente por conta daquilo que nós definimos como realidade na nossa vida. Mas isso não é de verdade o que nós somos. Nós somos uma alma. Essa alma que nós somos, ela é na verdade aquela nossa essência. E essa alma que nós somos, ela é uma só. Ela não é um monte de almas, ela é uma só que se dividiu em vários corpos. Isso significa que então nós devemos voltar para a Torá, para a Kabbalah e compreender que aqui está falando, toda a Torá está falando do cérebro direito e do cérebro esquerdo, de toda a humanidade. Se esse cérebro esquerdo e esse cérebro direito foi alimentado por todas essas potências, pelos gregos, pelos Seleucidas, pelo Egito, a questão ali descrita na Torá não é que Deus desceu para lutar contra os egípcios, não, a questão ali não é essa, a questão ali é a metáfora de que eles foram salientados a acreditar em alguma coisa que não era a realidade da Torá. Essa questão, então, fez com que o homem não entendesse esses argumentos da Torá. E para que a gente possa criar esse argumento dentro da pessoa novamente, tirando ela de toda, fazendo uma limpeza espiritual, fazendo uma limpeza dentro da pessoa, é complexo. Por quê? A partir do momento que ela se uniu a essas religiões, ela está presa aqui em Malhut. E o que está preso aqui em Malhut está com todas as forças negativas, que tem um grande problema. Quando se vai receber a Torá, existe uma montanha, uma nuvem negra e muita escuridão, porque isso significa que tem que se subir acima dessa montanha. E que essa montanha é uma montanha de ódio, que é criado pela religião. A gente acabou de ter uma prova disso. Então vamos lá, as pessoas, tudo aquilo que é diferente, que é colocado dentro delas como diferente, elas então querem exterminar, a religião quer exterminar. Fizeram isso na Idade Média, fizeram isso durante esses grupos que invadiram as outras terras, sempre com a questão de pegar a parte esquerda da Torá, que a Torá é escrita. Então eles entraram em outras terras, mataram pessoas, sequestraram as suas esposas. E você vai ver isso também na Torá, de uma forma que foi escrita dentro da nossa linguagem para que a gente pudesse entender isso. Então veja, a gente está falando de Or Rimá, que é a luz de sabedoria, que está lá exatamente lá em cima, que fala dos vasos, que fala que a gente vai ter que construir uma tela. Como você construir uma tela? Lendo uma história na Torá, que Moshe, ele entrou numa cidade, matou um monte de mulheres casadas, crianças, e matou todos os homens, ou sentenciou todas as pessoas que fizeram idolatria à morte. Ele desceu, ele pediu para que Deus perdoasse o povo, mas teve um monte de gente que participou da questão do bezerro de ouro que foram mortas. Então veja, aí você tem que começar um estudo profundo dentro da Torá. Ou de Levi e Shimon, que são irmãos gêmeos, entraram numa cidade e acabaram matando
todas as pessoas daquela cidade, 24 mil pessoas na cidade. Ou todas as coisas que você já leu na Torá e te saltou os olhos, e as pessoas estão certas em falar que são coisas que são terríveis. Por exemplo, matar animais, transferir a sua culpa para animais, quando na própria Torá Deus falou lá, olha, aquele, o que o Eterno falou lá? Aquele que pecar morrerá. O pai não vai passar o pecado para o filho, nem o filho para o pai. Cada um morrerá pelo seu pecado. Como que pode, se nem a nível de humanos, da pessoa poder absorver o pecado do outro, como que um animal vai poder absorver seu pecado? Então existe uma metáfora aí. Então veja, dentro dessa conclusão, eu tenho então essa questão de Or-Rimá, e Or-Rimá é essa sabedoria. Eu tenho que construir essa sabedoria. Veja, no primeiro nível fala de Rava, fala de Adão sozinho, depois é separado. Então eu sei que ali está falando de mundos espirituais superiores, mas também está falando de consciente e subconsciente, que é aquilo que eu sou, aquilo que eu alimento a minha alma. Então a Kabbalah, ela é algo que vai te tirar das trevas da falta de conhecimento, vai te tirar da garra da religião. De contrapartida, a gente sabe também que o Zohar, ele fala que você tem que ajudar os seus mestres para que eles possam sobreviver para te ensinar. Então você também não vai pegar a Torá e receber sem você ajudar no que você pode. Não tem um nível do que é o quanto você deseja ajudar. Mas veja, preste atenção. Aqui nós estamos então entendendo uma coisa muito profunda dentro da Torá que não dá para ser questionada. Então, isso tudo deve ser analisado profundamente, e a gente deve avançar então para o que a Torá está dizendo. Veja, quando nós pegamos então, interpretamos e vemos que tudo aquilo que tem na Torá não é desse mundo, mas é do mundo espiritual, então nós chegamos à conclusão de que a gente está num nível de engano há muito tempo. E aí você pode perguntar, mas por que Deus permitiu isso? Porque era necessário, por causa do Tikkun. Senão a gente não conseguiria cumprir os nossos Tikkuns, e foi exatamente as religiões que fez tudo isso acontecer. Quando chegou na época do Arizal, o Arizal ele descodificou todo o Zohar, o que era extremamente difícil de entender. Qual de nós chegaríamos a essa conclusão aqui do Zohar? Qual de nós? Nenhum. Continuaríamos sentenciados em guerras religiosas. Olha, a sua religião é pior do que a minha religião é melhor que a sua. Aí quando vai para dentro da religião, não, porque eu estudo com o rabino fulano de tal, que é melhor que o seu rabino. Então, porque agora eu sou Bnei Noah e me encontrei. Olha, gente, quantas realidades diferentes, né? Quantas realidades diferentes. Então, quando você se sentencia a estar num grupo, você compra o masal daquele grupo e o tikkun daquela religião. Exatamente. Então, se você foi lá perante o mundo espiritual e falar, agora eu vou guardar Shabat, não guarda, você assumiu o papel perante a religião. Você assinou um contrato. E aí você vai ser sentenciado por aquele contrato. Então veja, é isso que a Kabbalah está tentando mostrar. Quantas coisas a gente vê acontecendo aí que é de contrapartida contra a Torá. Então a luz de entendimento, é lógico que não é só entendimento, ela tem que vir com luz de Hassadim. Essa luz de entendimento, ela tem que ser construída dentro de você. Mas a Or-Rimá também não pode ficar sozinho, como a gente vai ver na frente. Mas a primeira questão a ser construída aqui não é o emocionalismo. O emocionalismo é algo terrível. Você ouve uma música, você se sente bem, você sabe, lê um livro, se sente bem. E o que não é Torá é emocionalismo. Tudo que não é Kabbalah é emocionalismo. Você se sente bem, aí depois acaba a história e você se sente mal de novo. Aí você vai ter que ver outra história, ou sabe-se lá o que você envolveu a sua alma. Só que aí
tudo isso pode te levar para um nível de recepção. Um testemunho pode te levar para um nível de recepção. Olha, o fulano de tal era pobre e ficou rico. Cara, te botou a recepção dentro de você. Ah, mas Maria, não posso ficar rico? Pode, ué. Mas se você não tiver um desejo altruísta, um desejo verdadeiro de servir a Shem, de construir as coisas aqui, de receber para doação, então esse Or Rimak também vai se tornar complicado, como a gente vai ver lá na frente. Então é assim que funciona a Torá. A Torá, ela funciona de uma forma exata. Por isso é que o Zohar me convenceu. Demorou para me convencer, mas eu estudei muito, porque é complicado. Os níveis espirituais para você romper, você tem que ter argumentação. Se você não tem argumentação interna, uma sabedoria, uma coisa que foi deixada de uma forma plena dentro da Torá, porque até agora a maioria das pessoas leram traduções, e as traduções não vão ter os segredos. E mesmo que tenha, é muito difícil se o Eliarro Hanavi não juntasse junto com Ari e pudesse trazer esses segredos. Então perceba, nós temos que entender isso profundamente e temos que anotar tudo isso e temos que construir na nossa mente que a Torá ela está falando de coisas do outro mundo, de questões do outro mundo e está falando de todo o planeta Terra, porque aqui é Israel, né? Que Deus diz que vai se tornar branco como a neve, ou ela vai ser exatamente o Egito, tá vendo? O Egito, para uns é o Egito e para outros é, na verdade, Israel. Quem consegue romper a barreira, como a gente vai ver, conseguiu limpar essas sefirotes internas e aí consegue se unir aos Cris acima, aí ela conseguiu.